eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Meus irmãos, sem delongas, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Desde já agradecer a rica oportunidade, louvar a Deus pela vida desse ministério. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 14, versículo 16 e 17. Depois nós vamos para o capítulo 16, versículo 13. João, capítulo 14, versículo 16 e 17. E logo após, João 16, versículo 13. O tema: Espírito Santo, o nosso companheiro divino, vivendo um relacionamento profundo. Vamos ler, meus irmãos. No 3, 1, 2, 3. E eu pedi. Estará em vós. João 16, verso 13, está escrito: porém, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Podeis tomar assento. Meus irmãos, vivemos em um tempo onde muitas das vezes nos sentimos sozinhos, sobrecarregados ou sem direção. Mas a palavra de Deus nos revela uma verdade maravilhosa: não estamos sós. Jesus, antes de subir aos céus, prometeu que nos enviaria um Consolador, um guia, um ajudador, o Espírito Santo. Irmãos, eu quero aqui nessa noite convidá-los a pensar como podemos viver um relacionamento mais profundo e significativo com essa pessoa divina que habita em nós. Nós vamos então, irmãos, abordar 3 pontos aqui, 3 aspectos desse relacionamento transformador. O primeiro tópico, irmão: o Espírito Santo, nosso guia infalível em cada passo. O segundo tópico: o Espírito Santo, o agente da nossa transformação interior. E o terceiro tópico: o Espírito Santo, o nosso poder para ir e testemunhar. Amém? Eu vou ser preciso, rasteiro e sucinto no que Deus colocou no meu coração. O primeiro ponto, meus irmãos: o Espírito Santo, nosso guia infalível em cada passo. Assim como um guia experiente nos conduz por caminhos desconhecidos, o Espírito Santo está sempre pronto para nos mostrar a direção certa. Meus irmãos, ele não apenas nos orienta nas grandes decisões da vida, mas também nos guia nas pequenas escolhas do dia a dia, nos livrando de armadilhas e nos conduzindo à vontade de Deus. Muitas das vezes, a vida nos apresenta certas encruzilhadas. O que fazer então, meus irmãos? É uma pergunta que fica. Para onde ir? O Espírito Santo é o nosso conselheiro. Ele fala ao nosso coração e nos dá discernimento, nos alerta e nos confirma quando estamos no caminho certo. Ele não nos força, mas nos convida a segui-lo. Quando nos rendemos a esse guia, descobrimos um caminho de paz e propósito. Eu quero pedir por gentileza, coloque aí para mim, por favor, Provérbios número 14, versículo 12. Está escrito assim:
Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. O que o Espírito Santo nos convida nessa noite, irmãos, é que nós temos que entender que Ele, como guia, nós devemos acreditar, confiar e entregar o governo, a direção, o comando. Nós temos que entregar nas suas mãos a direção, como um motorista guia o ônibus e você senta tranquilamente. É assim com o Espírito Santo como guia no passo a passo. Todo cristão que é convidado, que ele é chamado pelo Espírito Santo a um relacionamento com Ele, a primeira coisa que temos que entender é abrir mão. Abrir mão, confiar, como está escrito no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo o fará. Ter o Espírito Santo como guia das nossas vidas é verdadeiramente dizer: o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está na direção e o caminho pertence a ti. É bem verdade, irmãos, que em nosso dia a dia acabamos de tomar decisões, temos que tomar certas decisões, mas não podemos perder a sensibilidade da orientação do Espírito Santo, porque com o passar do tempo, parece, irmãos, que não escutamos, não conseguimos mais discernir a voz do Espírito, porque as vozes interiores são muitas são as demandas, mas o Espírito, Ele ainda capacita, o Espírito ainda fala, o Espírito ainda guia, o Espírito ainda orienta. Então, irmãos, há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Está tudo certo, parece bonito, faz sentido, é atraente, mas se você deixar o seu ouvido aberto, talvez esse caminho que parece direito para você, o Espírito vai dizer: não vá por aí, porque Ele, como um guia, alguém aqui já deve ter feito algum passeio em algum lugar onde precisou de um guia. Você não conhece o ambiente. Nós temos aí inúmeras situações que aconteceu recentemente de pessoas que foram passear em alguns países e se perderam, algumas se acidentaram, perderam até a vida. Porque, irmão, importante é saber ser guiado, porque o guia está pronto para te conduzir, mas o negócio é: eu estou me deixando conduzir? Será que Ele está no controle do meu caminho? Será que eu tenho obedecido à direção que Ele tem me dado? Essa é uma pergunta que fica, porque o Espírito Santo, como guia, ele é infalível a cada passo. O nosso maior problema é os nossos olhos, porque parece. O meu olho, ele diz para mim: é bom, mas o Espírito diz: não vá, não faça, não siga por aí. O importante é saber obedecer à voz do Espírito. Por gentileza, Provérbios de número 3, do versículo 5 ao 6, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Meus irmãos, ter o Espírito Santo como guia infalível a cada passo é entender que não podemos, a palavra estribes aqui quer dizer apoiar, não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Há momentos na nossa vida que aprendemos, temos o intelecto, temos conhecimento, temos sabedoria, mas o Espírito, muitas das vezes, Ele quer nos mostrar algo muito melhor, e se nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, fica difícil seguir esse caminho com o Espírito como guia. É por isso que tem muitas pessoas que têm caminhado, às vezes no momento do seu caminho, tem caminhado sozinho, porque o Espírito está falando, o Espírito está direcionando, o Espírito está dizendo, mas não damos ouvidos porque temos experiência, nós temos capacidade, nós temos expertise, mas Ele está dizendo: eu sou o seu guia infalível, sou eu que vou te guiar nos caminhos de vida, sou eu que te oriento. Ouça a minha voz e não se apoie no seu próprio entendimento. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ser guiado por Deus é um desafio
para todo ser humano inteligente. Tem momento na nossa caminhada, eu estudando a palavra do Senhor, eu lembrei do começo da minha caminhada, em que era tão fácil ouvir a voz do Espírito, era tão fácil, ele sussurrava no ouvido, você entendia e sabia discernir a voz, mas o problema chega um tempo na vida do crente que a maturidade vem, e muitas das vezes a maturidade acaba atrapalhando aquela necessidade, e eu entendi porque Jesus disse, nós temos que ser como esta criança. Criança é humilde, criança é dependente, criança confia, assim como o bebê no colo da sua mãe. Todo crente deve ser desta forma. Rabacandarábia. Ser guiado pelo Espírito Santo é ser totalmente dependente da sua direção. Ah, mas eu queria ir para a direita. Ele está falando, não é por aí que eu quero que você vá. Ah, mas eu queria tanto esse caminho. Olha, a proposta é boa, parece tão bonito, é cheio de ornamento. Mas ele está falando, não é por aí que eu quero. É uma guerra constante contra a sua própria vontade. Ser guiado pelo Espírito é abrir mão. Essa é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e leve a sua cruz. É a essência do Evangelho. Ser guiado é abrir mão. Eu não estou no controle. Entrega. Passa para a mão do Espírito, deixa ele conduzir o barco. Deixa ele conduzir o barco, meu irmão. Porque quando ele conduz o barco, a tempestade pode estar muito grande, as circunstâncias podem estar diversas. Em meio a esse caos, Jesus está dormindo na proa, tranquilão. Sabe por quê, irmão? Porque ele é o controle, ele tem o controle, ele tem o domínio, ele tem a última palavra. Quem é este homem? E ele dá ordem: cessa vento, acalma a mar, acaba a tempestade, porque quem está guiando o barco é ele. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, então nós precisamos ter o Espírito como guia, e ele é um guia infalível. Tem que ter confiança. Tem que confiar. Confia na voz do Espírito. Confia nele, porque ele vai te guiar pelo caminho correto. E confiança é algo que tem que ser imprescindível na vida do crente. Descansar. Descansar no Senhor. Se deleitar no Senhor. É ter prazer nas suas orientações. Se deleitar no Senhor é ter prazer naquilo que Ele quer para nós. Queremos coisas, mas Ele diz: não quero que você queira isso. O que eu quero para você é outra coisa. A direção que eu quero te guiar é outra. Mas a gente bate o pé, faz beicinho e insiste. Acaba perdendo a sensibilidade. E o Espírito, Ele aguarda para te guiar. Porque pode acontecer, irmãos, alguns desvios no caminho. Pode acontecer. Mas que o Espírito Santo de Deus nos oriente nessa noite, e que você saia daqui nessa noite ciente, pronto para ouvir a voz, pronto para ter a direção. E assim como o salmista disse: guia-me com os teus olhos, me instrui com os teus olhos. Aleluia. Irmãos, o segundo ponto é o Espírito Santo, o agente da nossa transformação interior. O meu foco aqui, irmãos, é o relacionamento. Eu ouvi diversas palavras maravilhosas aqui durante as terças-feiras, mas o meu foco é relacionamento, porque nós temos uma formação, e na nossa formação nós temos alguns distúrbios de relacionamento. Mas eu quero que você entenda hoje que o teu relacionamento com essa pessoa divina não pode ser o mesmo relacionamento que você teve. Não vai haver os mesmos traumas que você teve na sua paternidade, talvez. Não vai ser os mesmos traumas que você teve no relacionamento. Irmãos, entenda que com o Espírito Santo de Deus, quando nos relacionamos com Ele, Ele apara todo mal, Ele apara as arestas, Ele faz a coisa certa, Ele não te decepciona. Nunca vai te decepcionar. Então, ele é o agente da transformação interior. O Espírito Santo não é apenas um guia externo, mas um transformador interno. Ele é o artista que molda o nosso caráter,
que nos santifica e nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus, produzindo em nós o fruto do Espírito. É interessante isso aqui, que ao ler Gálatas você vê que obras é diferente de frutos, porque obras é aquilo que eu posso gerar, mas fruto você não tem capacidade de gerar. O único que pode gerar frutos é o Espírito. E a Bíblia diz que quando ele gera frutos em você, esses frutos são tão benéficos que não existe legislação, nem humana e nem divina, que te julgue se você praticar. E contra isso não há lei. Irmãos, frutos do Espírito é algo que ele gera dentro de nós. Eu consigo entender Nicodemos quando ele vai fazer aquela pergunta: podendo eu ser velho, voltar por dentro do ventre da minha mãe? Eu entendo que tem pessoas que chegam a um grau de maturidade que acha que não pode mais aprender nada. É quando, irmão, nós perdemos a sensibilidade do Espírito, que está pronto sempre a nos transformar e nos ensinar coisas novas. E deixar que essa mudança ocorra é de fundamental importância para a caminhada cristã, para a eficácia do Evangelho na minha e na tua vida. Irmãos, o Espírito Santo ele veio para fazer uma obra espetacular dentro do ser humano. A santificação, ela não é um esforço nosso para parecer santo, mas uma obra do Espírito que opera em nós, mudando nossos desejos, nossas reações e nossas atitudes. Não consigo entender cristão que era no mundo de uma forma, vem para a presença de Deus, é cheio do Espírito e permanece com os mesmos comportamentos, permanece com as mesmas manias, as mesmas práticas. Um cristão cheio do Espírito, ele está cheio de Deus, e cheio de Deus, eu não vou praticar aquilo que eu praticava, eu não vou pensar da mesma forma que eu pensava, algo em mim tem que mudar. A transformação ela tem que ser completa, porque tem um significado e um sentido nessa transformação, meus irmãos. Primeiro, ele nos ajuda a vencer o pecado. Segundo, a desenvolver o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Esse processo nos torna mais parecidos com Jesus a cada dia. Então, ele quer nos transformar de forma interior, porque a meta é sermos parecidos com Jesus. Será que temos sido parecidos com Jesus? É porque eu parei para meditar sobre isso e eu entendi. Se a meta do Espírito é fazer gerar dentro de nós esses frutos que habitam no nosso Senhor, e que nós temos que ser parecido com Ele, aí eu entendi porque quanto mais parecido com Ele, mais luta se levanta. Quanto mais parecido com Ele, mais perseguição. Quanto mais parecido com Ele, o mundo te rejeita. Quanto mais parecido com Ele, o céu se aproxima de você. Irmãos, eu lembro da passagem em que Estevão estava diante dos seus algozes, e ali as pedras voavam e acertavam a sua face, acertavam o seu corpo. E Estevão ali, depois de um discurso abençoado e uma pregação cheia do Espírito, a Bíblia vai dizer que olhavam para Estevão e não conseguiam enxergar o seu rosto, porque Estevão estava cheio de Deus, cheio da presença do Espírito Santo. E eu entendi que aquilo que está dentro reflete no que está fora. E eles rangiam seus dentes e perguntavam: como é que é isso? Parece o rosto de um anjo, mas o que está dentro reflete o que está fora. Se o Espírito transforma, o seu comportamento é diferente. É impossível, depois de você ter um contato com essa pessoa, você ficar do mesmo jeito. É impossível, meus irmãos. Mas o que acontece na caminhada do cristão depois de algum tempo? Que parece que vamos ficando mais duros, mais carrancudo, mais cascudo. Eu não sei o que acontece, mas eu quero te dizer nessa noite, meus irmãos, deixa o Espírito transformar o seu interior. Em Efésios capítulo 4, versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa é a missão do Espírito.
Ele quer que você tenha, primeiro aqui chegar à estatura perfeita, é maturidade espiritual. Irmão, o que está acontecendo com essa geração? Uma geração que parece, irmãos, que estão regredindo. Em vez de amadurecer na presença de Deus, muitos estão perdendo tempo com coisas infantis, agindo como completos meninos na presença de Deus. Mas Ele tem dito, temos que chegar à estatura perfeita, e a estatura perfeita é maturidade espiritual, e maturidade espiritual você fica parecido com Jesus. Ser parecido com Jesus não é de qualquer maneira, não é fácil. Quem leu a história dele viu o que ele passou e viu o que ele suportou, e ainda tem pessoa que acha que Jesus odeia alguém e que Jesus tem sentimentos humanos. Não, irmão, ele disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Nós temos que alcançar essa maturidade, meus irmãos, porque a estatura da plenitude não é minha, é de Cristo. Eu quero deixar aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, o Espírito, ele tem que ter liberdade para nos transformar. Não adianta, irmãos, chegamos a um ponto da nossa vida que ficamos presos ao que aprendemos, ficamos presos a muitas coisas, mas o Espírito ainda está pronto para nos transformar. O que Ele quer, meus irmãos, é que nós abrimos nosso coração e que sejamos totalmente dependentes dEle nesse momento de transformação. E a transformação tem que ser, meus irmãos, radical. As pessoas têm que olhar para você e ver mudança. Não somos capazes de nada. Ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer, e nem mudar. É por isso que precisamos que Ele encha o nosso interior e nos fortaleça, porque a proposta do Evangelho não é fácil, não é facilidade, não é, meus irmãos, só vitória. A proposta do Evangelho é guerra contra o mundo, é guerra contra o pecado. E se nós ficarmos, irmão, perdendo tempo sem deixar essa transformação ocorrer, meus irmãos, podemos correr o risco dele não nos conhecer. É por isso que tem que ser parecido com ele, porque vai chegar um dia que vamos bater a porta, e quando bater a porta, quem vai atender é ele, e ele só conhece aquilo que é inerente a ele. Jamais, irmão, passar uma vida inteira dentro de uma igreja e chegar naquele dia, ouvir essa frase: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. O relacionamento com o Espírito Santo tem que gerar mudança, e a mudança tem que ser visível. Todos têm que ver na sua vida, no seu comportamento, na sua palavra, nas suas ações, nos seus tratos e seus relacionamentos. Não pode ser algo superficial, porque para ele não tem como mentir, não dá para enganar. Eu posso até parecer legal, bonitinho, bem alinhado, santificado, mas Ele conhece o meu e o teu interior. Ele quer mudar. Tem coisa que tem que abrir mão. Você não tem que ficar com síndrome de Gabriela, não, meu irmão. Eu nasci assim e sempre foi assim e vou morrer assim. Não, meu irmão. Ele te chamou para uma vida de novidade, te chamou para uma vida de transformação. Rabassai, urabacandaraia. Aleluia. Oh glória, temos que refletir. Será que temos refletido, irmãos? Será que temos sido guiados? Sabe o que eu acho muito bonito no relacionamento de Paulo com o Espírito Santo lá em Atos? É que certa feita ele está dentro do barco, prisioneiro, sendo levado para ser julgado. Não sabia que direção ele estava indo, porque quando você está dentro do barco subjugado, você não sabe para onde você vai. Mas eu acho interessante que o Espírito chega para ele e fala: fica tranquilo, o barco vai se perder, mas quem está dentro do barco não vai se perder não. Meu irmão, eu entendi algo aqui. Quando o Espírito tem relacionamento profundo e alguém é transformado, porque ele disse: ó, eu vou mostrar para esse aí, ó,
esse aí ele vai padecer por amor do meu nome. E o homem entrou de cabeça, se deixou levar, se deixou moldar, também sentou para aprender e depois ficou de pé para ensinar. O barco vai se perder. Bateu, quebrou tudo, mas ninguém morreu, ninguém se feriu. Sabe por quê, irmão? Em meio a uma tempestade, em meio a um acidente, está sendo conduzido pelo Espírito, vai alcançar o propósito dele: salvação de alma, transformação, libertação de enfermidade. Deus, ele glorifica o nome dele em nossa vida. Temos que estar à sua disposição. Paulo vai dizer: ó, fiquem tranquilos, ninguém vai morrer não. O barco vai se perder, mas não vão morrer não. Olha o julgamento das pessoas quando chegou na ilha. A víbora, e quem é guiado pelo Espírito trabalha, pastor. Quem é guiado pelo Espírito trabalha, não dá trabalho. Quem é guiado pelo Espírito não atrapalha ninguém, só soma. Recebe a candaraia. Ele chega na ilha, ele pega a lenha, e ele viu que o povo precisava se esquentar, então ele vai lá, meu irmão, trabalhar para ajudar o povo a se esquentar. Tem gente que prefere jogar mais água na fogueira, meu irmão, mas o negócio aqui é esquentar, brasa com brasa, pega fogo. Não se importa com julgamento, meu irmão, porque vão julgar, a víbora vai morder, vai morrer, vai morrer. Quem é cheio do Espírito, veneno não mata. Quem está cheio do Espírito dá testemunho calado. Olha como é que muda o discurso. Ih, tá vendo? Era um homem ruim, era um homem mau, merecia morrer mesmo. Tem gente que está assim hoje. Olha para você, o infortúnio na tua vida, não sabe, é que o Espírito está guiando. Ah, mas o negócio é difícil, aquilo ali é uma luta, deixa a luta vir. É Ele que vence as batalhas. O problema do crente é que está faltando esse discernimento. Qualquer ventinho já quer jogar para o alto, qualquer ventinho já quer desistir, já não quer mais, quer fazer beicinho, voltar atrás. E o Espírito vai usando, ó. Paulo, tu vai virar prisioneiro agora, vai ficar em cárcere domiciliar. Mas em todo momento que Paulo teve preso em cárcere domiciliar, nunca deixou de evangelizar e pregar o evangelho. Independente do local, independente de onde você esteja, se o Espírito está contigo, meu irmão, vai dar certo. Vai dar certo. Mas sabe o que falta, irmão? Transformação interior. Pastor, tem crente que passa ano na igreja e não se transforma? Tem, meu irmão. Tem, porque briga com o Espírito, luta com o Espírito fala, faz isso, não quer fazer, perdoa, não quer perdoar, respeita, não quer respeitar, obedece, não quer obedecer. Irmãos, entenda isso: alguém que tem o Espírito e alguém que foi transformado por Ele, tem a essência da obediência. Não questiona, faz, porque quem é obediente é cheio do Espírito. Eu não consigo entender uma raça de crente que só sabe bater de frente, só sabe questionar, nunca chega para dar uma palavra de incentivo. Está tudo ruim, nunca está bom. Que espírito é esse? É por isso que é bom o discernimento de espírito, né, irmão? Para saber se é Deus, se é o homem ou se é Satanás. Quem é transformado, perdoa. Quem é transformado, ama. Quem é transformado, entende. Quem é transformado, soma. Um crente transformado não é contendeiro. Crente transformado não faz picuinha. Crente transformado não faz panelinha. Crente transformado não puxa tapete de ninguém. Crente transformado, irmão, obedece, permanece. Porque, irmão, se eu não aprender a obedecer a voz do Espírito para fazer aquilo que eu não quero, como que eu vou obedecer à liderança? Quando eu não concordar. Ah, não concordo, mas aí, irmão, o problema não é eu não vou quebrar princípio. Esse negócio hoje está uma moda na igreja. Ah, porque eu não concordo. Tem gente que sabe dar pitaco para tudo, mas se botar para fazer, não tem condições.
Sabe por quê, irmão? Quem capacita é Ele, quem escolhe é Ele, quem separa é Ele, quem conhece é Ele, quem transforma é Ele. Ele chama, abre a porta, agora é com você, meu irmão, aceita ou não. Só que no Evangelho a essência é a obediência. Ser transformado pelo Espírito, irmão, requer muita coisa. Eu poderia aqui, meu tempo já está corrido, e eu não quero enfadar os irmãos, mas ser transformado pelo Espírito é andar em novidade de vida. As primeiras pessoas que vão observar é aquela que você vivia na roda dos escarnecedores. Fulano não fala mais do jeito que falava, fulano não para mais aqui, fulano mudou, transformado. Fulano não bebe mais, transformado. Não se prostitui mais, transformado. Não mente mais, transformado. Crente não pode mentir. Crente transformado é diferenciado. E eu acho interessante que a Bíblia diz que ele discerne tudo, mas ninguém discerne ele. As pessoas vão falar assim, é maluco, é doidinho, é doido. Mas ele está discernindo tudo, ele tem um entendimento que está à sua volta. Ele sabe de onde ele veio, ele sabe para onde ele vai. Para mim finalizar, meus irmãos, tópico 3. O Espírito Santo, nosso poder para ir testemunhar. A promessa de Jesus foi clara: receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seríamos suas testemunhas. O Espírito Santo nos capacita não apenas para viver uma vida transformada, mas também para compartilhar essa transformação com o mundo. É por isso que é importante deixar Ele trabalhar no nosso interior. Porque eu tenho uma seguinte visão, meus irmãos. A igreja sempre procura evangelizar, mas eu entendo que evangelizar é para crente. Você está sentado aqui hoje sendo evangelizado, tendo conhecimento da palavra, mas lá no mundo, evangelizar não dá conta, tem que dar testemunho, tem que ter testemunho. Você foi chamado e cheio do Espírito para poder, meu irmão, testemunhar. O testemunho fala mais alto do que o evangelismo. Porque quando você chama alguém para ensinar a palavra de Deus, se ele tem um espírito, ele aceita, ele senta, ele se delicia, ele come aquele maná. O mundo não conhece, porque ele disse, ele não vem e não conhece o meu espírito. Evangelismo é para a igreja. Agora, para o mundo é testemunho. Deus te chamou, te capacitou para você testemunhar, porque as pessoas vão querer saber o motivo da tua fé, e você tem que estar o quê? Pronto para poder falar. Porque uma pessoa, irmão, que quer pregar o evangelho, mas não aplica na sua própria vida, é hipocrisia. Eu quero ganhar o mundo inteiro, mas eu não vivo o que eu prego, é hipocrisia. Está errado, irmãos. Não adianta, irmão. Você pode ter inteligência, pode ter intelecto, capacidade, conhecimento. A área do intelecto ela é muito rasa, o espírito que é mais profundo. As pessoas não entendem. O profeta estava passando, ele não falou uma palavra, mas alguém do outro lado olhou e falou: vai ali um santo homem de Deus. Testemunho. Você foi chamado para testemunhar, e testemunhar tem que ser com verdade. Tem que ser com verdade, irmão. É prática, testemunha prático. As pessoas vão olhar para você e vão falar: realmente aquele ali é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Aí fica a pergunta: como é que é você na sua casa? Será que você tem testemunho lá? Será que os meus parentes me olham e veem eu como um homem de Deus? Será que verdadeiramente no meio dos meus familiares as pessoas vão me respeitar por saber como eu era antes e como eu sou hoje? Tenho conhecido algumas pessoas que é muito triste, que fica bonitinho, bota a gravata, meu pastor, terno, uma bênção. Na igreja você chega e olha e fala: nossa, que varão abençoado. Mas em casa não tem testemunho nenhum. Em casa é um problema sério. E isso é constante, irmão, no nosso meio. O que falta? O que falta nesta pessoa? Transformação interior. Sabe o que eu acho interessante? Que Jacó,
ele era gêmeo do seu irmão. Seu irmão conhecia ele muito bem. Eles eram diferentes em aspecto físico, mas eram gêmeos. E Jacó passou por todos aqueles anos afastado do irmão, os pais morreram, e agora ele tem o desejo de voltar para a sua terra. E eu fiquei perguntando para Deus por que no Val de Jaboque ele pediu uma bênção. Aí ele ficou pedindo bênção, me abençoa, só sai daqui quando me abençoar. Irmão, não era bênção material, ele sabia muito bem. O irmão dele tinha uma visão dele quando saiu de lá. Jacó, o enganador, aproveitador. Mas quando ele chega no Val de Jaboque diante de Deus, que ele agarra ali naquela luta de súplica com o Espírito Santo, ali com o próprio anjo do Senhor, ele vai falar: Senhor, me abençoa. E naquele Val de Jaboque, o que ele está pedindo, irmão, é transformação interior. Ele queria chegar diante do seu irmão e não ser o mesmo Jacó, mas ele vai sair marcado, vai sair mancando. E Israel, porque a mudança gera danos na gente. É isso mesmo, gera danos. É desse jeito. Vai doer, meu irmão, mas vai curar. Vai doer, mas vai sarar. Vai doer, mas todos vão ver. Ele não é mais a mesma pessoa. Ela é outro tipo de pessoa. Não tem problema se eu ficar uma perna menor do que a outra. O importante é eu sair transformado. Para mim finalizar, meus irmãos, o Espírito Santo, ele nos dá coragem, né, irmão? Ele dá aquela dinamite, né? É o dunamis, aquela força para você poder fazer as coisas com excelência, manifestar o Evangelho, o reino de Deus. Irmãos, nós temos que entender que não é na nossa capacidade que nós vamos ganhar uma alma, porque até mesmo não ganhamos uma alma. Nós temos o papel de testemunhar. Se testemunhamos, o Espírito vai lá e testifica, porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é Ele. Esse ministério não é meu, não é teu, é dele. Qual é o meu papel? Falar. Qual é o meu papel? Viver. Qual é o meu papel? Aplicar o que eu falo e viver na prática, e o Espírito faz o resto. É dessa forma, meus irmãos. Em Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas recebereis poder ao que o Espírito Santo virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O chamado da igreja é para testemunhar, e testemunhar tem que ser com verdade, tem que ser com prática, não é só de boca, é vivência, e as pessoas sabem discernir quando você é verdadeiro e quando você não é. As pessoas sabem, meu irmão. Talvez você tenha uma visão de si mesmo muito maravilhosa, né? Porque quando eu olho no espelho, pastor, eu me vejo muito bem. Nossa, como eu sou bonito. Nossa, como eu sou perfeito. Eu não consigo ver defeito nenhum. Mas não sei, de repente, às vezes minha esposa olha e fala: rapaz, esse negócio não está legal não. Eu olho no espelho e falo: está ótimo, eu sou maravilhoso. Eu não vou enxergar meus defeitos, mas quem está de fora vê. Quem está de fora enxerga. É por isso que essa transformação tem que ser genuína. É por isso que esse poder tem que estar dentro de nós para testemunharmos com ousadia. Porque é com ousadia, meus irmãos, que nós vamos alcançar. Em Efésios capítulo 3, verso 20, para me finalizar aqui: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aí quando fala poder, né, nós somos pentecostais clássicos, né? Aí quando fala em poder, tem algum pentecostal que fala: o negócio é voar. Não, o poder aqui, irmão, é a capacidade de você superar os seus medos, seus desafios, seus traumas, abrir mão da negatividade e entender que a potência do Espírito é para você dar testemunho às pessoas e verem que Deus trabalhou na tua vida, que Deus vai trabalhar na vida delas, que Deus vai fazer também. Esse poder, ele tem que estar constantemente, meus irmãos, à tona. As pessoas têm que olhar para nós e ver. Nem aquele crente que só anda assim, cabisbaixo, parece que está carregando um bonde nas costas. Cadê o poder do Espírito Santo na tua vida? Para você chegar e olhar nos olhos e dizer: a paz do Senhor, meu irmão. Jesus é bom e paga bem, porque Jesus não deve nada para ninguém. Ele é bom e paga bem, irmão, não deve nada para ninguém. Então nós temos que testemunhar com poder e ousadia. Para me finalizar aqui, que possamos, irmão, abraçar esse relacionamento com o Espírito com todo o nosso ser. Ele é o nosso guia, nosso transformador, nosso poder. Que hoje, todos os dias, possamos dizer sim à sua direção
e nos render à sua obra transformadora em nós e nos deixarmos usar por Ele para ser suas testemunhas. E que o Espírito Santo renove, irmão, e nos encha para nos vivermos, irmão, fazendo a diferença nesse mundo. Temos que fazer a diferença nesse mundo, porque se não fizermos a diferença em nosso meio primeiro, como nós vamos fazer no mundo? Vou finalizar aqui. Houve um problema dentro da igreja de Jerusalém e eles precisavam de alguém para servir as mesas. Mas quando chega aos apóstolos, ele fala: esse negócio para a gente não é bom. Então vamos fazer o seguinte: escolha entre vocês aí homens cheios do Espírito Santo e testemunho. Irmão, quem escolheu foi a igreja. A igreja separou aqueles homens e trouxe para os apóstolos. E aí eles vão dar o aval e impor as mãos. Você entende a importância? Entende, meus irmãos? Essa é a maior importância que nós temos que ter. Ser reconhecido por aqueles que estão ao nosso redor. Porque se não somos reconhecidos pelos que estão ao nosso redor, tem alguma coisa errada conosco. Por isso que é bom ser humilde e nos avaliarmos. Que o Senhor vos abençoe nessa noite. Que o Senhor ainda fale cada vez mais aos vossos corações. E que o relacionamento com essa pessoa divina venha a ser um relacionamento pleno, puro, saudável. Irmãos, deixa Ele tirar todas as suas defesas. Ele é especialista em quebrar nossas defesas. Confia nele, deixa Ele trabalhar, porque Ele vai te guiar a caminhos muito melhores e mais altos. Que Deus os abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.